Sempre está todo mundo muito rico, faturando muito bem, ninguém tem problema, ninguém tem desafio. E qual que é o risco disso? Vou falar. Não acho que todo mundo nasceu para ser empreendedor. Porque assim, eu via as lives, era os 12 caminhos para o sucesso, os 14 passos para a felicidade, do 0 a 1 milhão a 13 semanas. Eu falei, caraca, eu fui burro demais, eu demorei 17 anos para dar certo. Vamos contar diferente a todo momento para vender. Histórias bonitas vendem mais. Sim. Histórias com finais felizes vendem mais, mas nem sempre é assim e tá tudo bem. Bem-vindo ao podcast Conversa do Cacete. Esse podcast é voltado para ajudar você a elevar o seu nível no seu negócio ou na sua vida. Pois iremos falar com pessoas que têm grandes resultados na sua vida e na sua carreira, pois chegaram em patamares que poucos chegaram. Vamos falar sobre sua trajetória, dicas para você conseguir alcançar o seu resultado também. Esse podcast é um oferecimento da Produtora 76. Inclusive, nós estamos aqui nos estúdios da Produtora 76, aqui em Alphaville, São Paulo, nesse estúdio maravilhoso, com essa equipe incrível! Maravilha! Eu sou Renan Pessoa, especialista em vendas e experiência do cliente. Estou como host desse podcast, trazendo o melhor conteúdo dos nossos super convidados. E com certeza, essa conversa vai ser do cacete. E o nosso convidado de hoje, ele era office boy, depois ele tentou empreender, quebrou, ficou com uma dívida de mais de 2 milhões, depois fundou uma empresa de logística chamado ISLog, chegou a um faturamento de 60 milhões com 24 filiais e 750 colaboradores, onde ele fez o seu primeiro exit, vendendo essa empresa para um grupo americano. Hoje esse cara, olha só essa história, hoje esse cara tem uma empresa de câmbio, uma assessoria de comércio exterior, é sócio da ACE, acelerador de startups, sócio do João Kepler na Bossa Nova Investimentos, conselheiro no Gerando Falcões e também tem a sua própria fundação, que é a Oliveira Foundation, e escritor de 2 best-sellers, Gestão Ágil e Pense Dentro da Caixa. Hoje ele mora no Vale do Silício, na Califórnia, e surfa quase todos os dias. Eu tô falando de Thiago Oliveira! Obrigado pela apresentação, só um ajuste. Diga lá. Eu fundei a empresa, eu quebrei, eu pivotei nela mesmo. Boa! Não fundei outra. O desafio foi maior. Ó. Maravilha. Seja, eu mudei a própria empresa. Top. Aí quebrou, mas foi a IS? Foi a IS. Top. Quebrou, Quebrei, e aí... eu pivotei ela e Top. recuperei ela. Top. Maravilha. E vamos falar bastante essa sobre essa história. Muito legal. E, assim, Thiagão, o que eu mais gosto, bicho, do teu trabalho, do teu conteúdo, né, que tu é um cara, meu irmão, que não tem muito glamourzinho e tal. Meu irmão, tu fala o que realmente tem que ser falado, a vida como é que ela é, né? Então, isso que eu acho muito bacana, né? O teu diferencial que, bicho, muitas pessoas passam por dificuldades, mas só mostra o glamour. Só coisa linda. Só mostra a coisa linda da história. O que tu acha, né, que a internet faz com as pessoas que mostra só o glamour? E o que tu pensa dessa visão? Não, olha só, eu empreendo há mais de 20 anos. Show. Hoje eu sou um cara bem estruturado financeiramente, mas eu faço negócio até hoje com muito medo. Eu faço negócio até hoje com muitas dúvidas. Eu faço negócio até hoje com muitos desafios. Não existe super-herói do empreendedorismo, né? O grande problema da internet, ela traz coisa muito boa, mas se a gente não tomar cuidado, a grama do vizinho é sempre mais verde. Total. Né? E nós temos que entender uma coisa, sempre vai ter alguém mais rico do que a gente, sempre vai ter alguém mais próspero do que a gente, sempre vai ter alguém com mais seguidores do que a gente, sempre vai ter alguém com mais engajamento do que a gente. Vão contar diferente a todo momento para vender. Histórias bonitas vendem mais. Sim. Histórias com finais felizes vendem mais, mas nem sempre é assim e tá tudo bem. Olhe para dentro do seu negócio, cara. É o que eu tento fazer todos os dias, quando eu me pego na dúvida, quando eu me pego com medo, quando eu me pego pensando com... Não sou eu contra o mundo, não sou eu contra todo mundo, sou eu contra eu mesmo. Todos os dias lutar com a minha mente para parar de olhar para o lado e olhar para
o próprio Thiago. É simples, mas não é fácil. Muito legal. E, Tiagão, como hoje tu faz conteúdo diariamente, fala um pouquinho sobre isso, assim, e voltado com essa temática, né? Tipo, os desafios que o empreendedor fala, né? Os desafios que a pessoa enfrenta. Fala um pouquinho sobre isso. Eu compartilho conteúdo, tentando trazer um pouco da vida como ela é, mas eu não tenho muita, assim, o conteúdo é a minha segunda opção. Minha primeira opção continua sendo família, empreender, e nas oportunidades que eu tenho tempo, eu compartilho, faço. Inclusive isso eu preciso até melhorar. Legal. Muito bacana. Agora, assim, todos os gurus falam, pensa fora da caixa, ou pensa fora, sai da zona de conforto. Aí tu fez um livro chamado Pense Dentro da Caixa. Dentro da caixa. Como é que é isso? Fala pra gente. Cara, eu fundei a empresa em 2002, né? Eu era office boy, fui ser motorista agregado, prestador de serviço numa empresa. Conheci minha esposa, Fabiane, na fila da Receita Federal. Olha que legal. Aí eu tinha uma ideia de logística, de montar uma empresa de transporte, de logística. Aqui vai o primeiro aprendizado. Nunca tive propósito, coisa nenhuma. Nunca tive, tem um propósito de mudar a vida através das pessoas, através da logística, balela. Eu tinha uma missão, objetivo de buscar minha independência financeira. Quando eu montei esse negócio, em 2007 eu quebrei com este negócio. E eu tentava ficar pensando fora da caixa, ter ideias mirabolantes. E eu fui para dentro do meu próprio negócio, para dentro do meu próprio ambiente de trabalho, para dentro do meu time. Porque qual que é o risco que a gente tem, né, Renan? Assim, cara, a grama do vizinho é sempre mais bonita. Você vai em roda de empreendedores, eu participo de várias elas, né? Sempre está todo mundo muito rico, faturando muito bem, ninguém tem problema, ninguém tem desafio. E qual que é o risco disso? A gente sai pulando de galho em galho, né? Vamos sair abrindo paleta mexicana. Não, agora é restaurante sushi. Não, agora... A gente sai pulando de galho em galho. Brigadeiria. Isso, e não foca no nosso negócio. Total. Eu demorei, assim, no meio da pandemia eu me senti um jumento, porque assim, eu via as lives, era os 12 caminhos para o sucesso, os 14 passos para a felicidade, do 0 a 1 milhão a 13 semanas. Eu falei, caraca, eu fui burro demais. Eu demorei 17 anos para dar certo. Muito cara, bom. então, assim, aí quando eu olhei para dentro do meu negócio, parei de olhar para o lado, pensei dentro da caixa, pensei como eu poderia melhorar o meu negócio. Fazer o arroz com feijão bem feito, básico. Sim. Foi isso que eu fiz, o meu negócio explodiu de crescimento. Então foi daí que surgiu o Pense Dentro da Caixa. Muito bacana, muito legal, muito bacana, Tiagão. E Thiago, o que você acha assim que é um desafio hoje dos empresários quando fala de liderança? Nós temos que entender, cara, assim, se você olhar as principais empresas que estão listadas no Nasdaq ou na Bolsa nos Estados Unidos, cara, que tem um nome forte, tem uma liderança muito presente. Legal. Vou dar um exemplo aqui, ó. Elon Musk. Elon Musk, todo mundo associa Elon Musk à Tesla, ele tem outras empresas. Mas quando teve o problema na pandemia, que todo mundo foi pro home office, uma galera ele mandou voltar pro office e uma galera se negou a voltar pro office. Ele reuniu a galera que se negou e mandou todo mundo embora. Tá? Por que eu tô falando isso? Porque toda empresa tem que ter um líder presente. E liderança não é posição, liderança é influência, liderança é tomar decisões difíceis, né? E o que eu vejo hoje, se você pegar os grandes negócios que se tornaram grandes negócios, começaram com um líder presente. E negócio pequeno é a mesma coisa, né? E olha que interessante, nós perdemos a liderança. Como nós perdemos a liderança? Principalmente com negócio pequeno. Decisões postergadas, palavras não cumpridas, e quando existe um abuso, olha o que eu vou falar, abuso de poder do líder, do empreendedor. O que é o abuso de poder do empreendedor? Ele deixa de fazer coisas que ele deveria fazer como líder e como empreendedor. Por exemplo, ele tem que dar um feedback para o time. Ele não faz porque ele é o dono do negócio. Isso é um abuso de poder pela autoridade que ele tem. Por ele se achar dono, ele acha que não tem que fazer. E aí você acaba perdendo a liderança. Então temos que entender verdadeiramente que o grande sucesso, um dos principais, sem dúvida, sucesso do negócio é um líder presente, tomando decisões duras, difíceis, agindo como um pai para o seu time. Algumas vezes abraça e algumas vezes dá chicotada e chibatada porque
faz parte da jornada, cara, no sentido de você espremer, apertar. E toda empresa tem que ter um líder presente e uma linha do metrô amarela. O que é isso? Sabe até onde pode ir. Tem regras definidas, tem regras claras, no sentido, aqui a cultura permite isso, não pode isso, tem que ter. Excesso de bagunça gera, excesso de democracia, desculpa, gera bagunça. Muito bacana. E assim, tu falou uma coisa que hoje também é uma polêmica grande, né? De home office ou o presencial. Eu, voltado, penso para um time comercial, tem que estar presencial, né? A força, né, da equipe junta é outra pegada, né? Renan, dá para vender online, né? Distância e tal. Até dá. Mas, na minha opinião, eu vejo que não tem tanto resultado e a cultura realmente não consegue executar tanto quanto no presencial. Fala um pouquinho mais da tua opinião sobre presencial ou home office, que hoje é um tabu, né? Muita gente que estava no home office não quer voltar para presencial. Por exemplo, o Kepler não ama de paixão presencial, né? E ele, meu irmão, bora voltar, bora voltar. Eu, antes da minha opinião, eu vou falar em dados. Saiu Legal. uma pesquisa nos Estados Unidos que, se eu não me engano, entre 70% e 80% das empresas que estavam home office, a sua produtividade diminuiu muito. Tá? Uma pesquisa liderada por um dos maiores investidores dos Estados Unidos. Depois eu compartilho com você até essa pesquisa. Falando do Thiago, eu acredito muito na força do office. Tá? O engajamento, e eu falo assim, eu tenho sofrido com isso, e tem sido um desafio para mim, até para ser como exemplo, né? Porque eu estou morando na Califórnia, liderando uma empresa de longe. Praticamente eu sou o único funcionário que estou, dono da minha empresa, que estou no home office. Sim. Mas isso está começando a me atrapalhar. Isso está começando a eu repensar, porque, cara, a força do office ela é muito grande. Principalmente num negócio pequeno. Principalmente no negócio tradicional ou um negócio menor. Agora, uma empresa maior, uma empresa grande, acima de 1.000 funcionários, o que eu acho que algumas áreas você pode fazer o mesclado. Você metade home office, metade office. Sim. Mas numa empresa grande, numa empresa culturada, numa empresa baseada em dados, indicadores, uma empresa onde todo mundo tem os seus objetivos muito claros e definidos. E quando você está construindo um negócio, muita coisa está aprendendo na jornada. Então, no começo do negócio, uma empresa com pelo menos, 500 funcionários, cara, e eu não recomendo fazer o office não, cara. Legal. Desculpa, eu não recomendo o home office. Sim. O office, Total. E, Tiagão, muita gente vê o teu Instagram hoje, vê a tua vida, né? Porra, mora no Vale do Silício, né? Hoje tá conseguindo surfar quase todos os dias. Aí uma qualidade de vida muito legal. Mas não sabe o que o Tiagão passou, né? Como office boy. E tem uma história que você almoçava só clube social. É verdade isso, bicho? Cara, em 2007 eu quebrei e fali, que eu não tinha dinheiro às vezes para pagar um pedágio de São Paulo para Jundiaí. Algumas vezes nós pegamos dinheiro de funcionário emprestado. Caramba. Eu hoje estava conversando com uma colaboradora nossa e a gente estava lembrando das histórias. Hoje, de manhã, chamado Cláudia Navarro. Legal, Tiago. A gente estava lembrando do quanto que nós passamos junto, ela está até hoje com a gente, assim. E aí o que aconteceu? Durante 6 meses, praticamente, eu almoçava clube social. Caraca. Então, mas o que acontece? O que eu acho? O que eu acredito? O que eu vivo, né? Em algum momento, se você quer construir algo relevante, em algum momento você vai precisar desequilibrar. Essa história de que, vida em equilíbrio, para quem está empreendendo, construindo... Quando eu olho, hoje eu consigo andar e aprender com os maiores empreendedores do Brasil, todos eles tiveram em algum momento da vida que deram uma desequilibrada muito forte. Mas algo que me faz muito repensar é saber este momento é o que vai fazer a diferença. Saber escolher esse momento. Saber se você está se esforçando na direção certa. Saber se você não está correndo no mundo do futebol. Eu gosto muito de futebol. Se você não está correndo errado. Eu acho que você, em algum momento, vai precisar desequilibrar, em algum momento você vai passar apuros, principalmente quando você tem um objetivo, no meu caso, que era buscar minha independência financeira. Eu já falei no começo, cara, não tinha objetivo de mudar a lógica do Brasil, não tinha objetivo. Cara, eu tinha uma missão
e uma meta e um gol, que era buscar minha liberdade financeira, ganhar E mais. salvar minha família. E salvar minha financeira. família, cara. Total. Não tinha assim, ó, lógico que as pessoas que ficaram comigo melhoraram de Sim. vida, isso foi consequência. Mas o Thiago, no coração do Thiago, e aqui pra mim, Renan, tá o maior desafio de hoje em dia. As pessoas não estão assumindo verdadeiramente o que elas querem. Né? As pessoas ficam às vezes contando, eu quero um propósito. Cara, você quer nada, você quer ganhar dinheiro, money, bufufi, e vai ser a consequência do propósito. Então assim, cara, não tem problema. Então, trazendo pra minha realidade, eu acho que em algum momento vai precisar desequilibrar. E você saber escolher se você está correndo muito na direção certa, na minha opinião, é um dos maiores desafios da vida do empreendedor. Porque se você pegar a minha história, né, ela é uma história que eu insisti e dei a volta por cima. Mas é uma linha muito tênue, tem outros empreendedores que insistiram e se afundaram mais, cara. Essa é a verdade. Total, né? total. Mas tem uma coisa pra mim que fez toda a diferença, que eu posso depois se aprofundar mais. Foi a coragem de mudar quando não estava funcionando. A coragem de pivotar 360 a companhia. Isso requer liderança, coragem e time. E culhão. E culhão. É coragem. Total, total. E aí, por isso que eu consegui. Sim. Né? E olha o que eu vou falar. As melhores decisões da minha vida como empreendedor não foram as que eu avancei. Foram as que eu recuei. Olha, Eu legal. tive que deixar de lado o ego, a vaidade, falar isso eu não vou avançar, isso eu tenho que recuar, isso não está funcionando. É devolver cliente que está te sugando, né? Um cliente que representava 20% da empresa que estava me afundando. É coragem para mudar o modelo de negócio, é coragem para mudar time, é coragem para mudar. Cara, e pouca gente no dia a dia que está nesse... Porque qual que é o caminho natural? Quando você está no buraco, no fundo do poço, que eu já tive lá, Sim. você trava. E quando você trava, você não reage. E aí você vai para debaixo da mesa chorar, que é o que eu fazia. Todos os dias eu ia chorar no banheiro da empresa. Caraca, Pra ninguém me ver chorando de medo e preocupação. E aí quando isso acontece, eu travava. Tava lá encurralado. E quando eu decidi sair dali, salto de fé, que empreender não é um passo de cada vez. Empreender todo dia dando um salto de fé, né? Quando eu tomei essa decisão, o jogo começou a virar. Foi fácil? Não foi, cara. Não foi. Muito difícil, noite sem dormir. Mas a boa notícia é que nós precisamos de apenas um gol para mudar a nossa vida. E aí um golaço muda a nossa vida. Muito bacana, Thiago. E assim, quando falou ia no banheiro chorar, o que tu pensava tanto, Thiago? Assim, a habilidade de todos os funcionários nas tuas costas. Parar. Tipo, Desistir, sim. largar tudo. Se alguém passasse na porta da empresa, deixasse cair o RG, eu passava o nome da empresa para a pessoa. Falava, pega, que é tua. Criança. E aí tu pensava em empreender nos empregados dos outros, ser empregado? Eu vejo assim os podcasts hoje, as pessoas falando assim, quando você estiver no meio do buraco, a voz bonita, né? Quando você estiver no meio do buraco, com medo, pense no mindset empreendedor. Porra nenhuma, cara, boleto na mesa ali. O pau torando, meu. Chego pedindo demissão, cara, eu chorando. Cara, pensar em mindset coisa nenhuma, cara. Tinha dia que eu não queria ir pra empresa, essa é a verdade. Total. Mas assim, cara... Causa trabalhista, às vezes, né? Muitas. Mas a verdade é, cara, eu não tinha opção em parar. E aí veio uma coisa pra mim que foi a mais importante de todas. E essa eu queria que o empreendedor entendesse. Quando eu decidi parar, eu parava e refletia assim, o que eu vou fazer? Não sei fazer outra coisa. E eu não sabia fazer outra coisa. Quando eu parava e olhava, eu falava assim, todos os negócios têm desafios. Uns menores, outros maiores, mas todos têm, né? E o mais importante, para mim que virou minha chave, eu tive que ter muita coragem para decidir empreender. E se eu parasse, eu ia voltar para outro negócio, talvez, mas ia ter que recomeçar tudo de novo. E aqui eu acho que é onde a maioria erra. A maioria ela acha que a grama do vizinho é mais verde, já falei isso aqui 2 vezes. Total. E aí quer pular de galho em galho. Cara, entenda uma coisa. O que você tem que fazer é mudar o que não está funcionando. Mudar time, mudar produto, mudar processo, mudar até o negócio. Se você for pegar e imaginar os melhores negócios do mundo, os maiores hoje, 90% pivotaram os negócios. Mudaram totalmente. E aí, os empreendedores ficam querendo, insistindo com a mesma coisa, cara. Tem que ter coragem para mudar.
Muito bacana, Tiagão. Que aula, bicho, que aula. Presta bem atenção, porque vocês estão pegando uma aula aqui com um cara que, pra mim, é uma referência nacional de gestão. Inclusive, nós vamos falar depois do livro Gestão Ágil, que foi um resultado muito bacana. Vamos lá. Então, você quebrou e ficou com a dívida de mais de 2 milhões. E o que tu pensava, né, quando pensava em mudar de jogo, e como tu conseguiu não deixar te abalar, né? Tipo assim, pô, eu vou conseguir, eu vou virar esse jogo, mas a minha situação agora não vai me abalar a conseguir continuar e ter força. Porque, Tiagão, assim, tu falou que foi difícil e tal, mas é louvável, né, tu conseguir ter essa força e conseguir dar essa reviravolta. Onde é que tu conseguiu tirar essas energias, Tiago? A verdade mesmo assim, né? Eu acho que eu pensava num dia de cada vez, cara. Sim. Eu acho que existe no mercado algumas histórias mentirosas de empreendedores. Sim. Eu fui começar meu negócio, fiz um planejamento estratégico, 5 anos. Mentira. Ninguém começa um negócio fazendo esse planejamento, cara. Você tá pensando nos próximos 5, 6 meses, o negócio vai dar certo, você não vai. Outra coisa, cara. Assim, ó, com a dívida, cara, o que eu pensava pra mim que é muito forte? Se eu parasse, o que ia acontecer? Ia ficar com a dívida, certo? Não ia resolver nada. Não ia resolver nada. Só ia aumentar com juros, Só ia aumentar, cara, entendeu? Então, só que tem uma diferença muito grande, cara. Eu acho que você olhar todos os dias, né, como mais um dia, mas saber que está no caminho certo, aqui pra mim tá a grande diferença. Top. Porque o maior desafio do empreendedor é quando as coisas não estão acontecendo e ele continuar com a disciplina. Quando as coisas parecem que não estão acontecendo. Outro dia eu estava falando aqui de uma empresa que eu sou sócio, estava falando ontem para um dos meus sócios, fala assim, ó, se eu olhar só em faturamento, nós não crescemos da maneira que nós esperávamos. Né? Mas se eu olhar o que nós melhoramos internamente de processo, produto, organização, nós temos que comemorar muito. Só que qual é o nosso erro? Qual foi o meu erro? Eu olhava só para faturamento. Sim. Então, o que eu pensava? Um dia de cada vez. Um dia melhorando de cada vez. Pensando que é o maior desafio, né? Você tá no buraco e pensar ainda em melhorar. Foi o que nós fazemos todo dia, pensar em melhorar a nossa maneira de fazer, ser mais eficiente. Olhar para custo todos os dias, que custo é como unha, você corta todos os dias. Todos os dias. E para mim aqui o mais importante. Nós começamos a dar atenção por R$1 que fica. Porque quando fica R$1 na empresa, e olhávamos R$1 mesmo, tá? O copinho. Porque quando isso aí é balela, não é. Eu vou falar por que, na minha opinião, não é. Quando é chato, o CEO é mesquinho isso, tal, não sei o quê. Mas quando você tá na situação, Total. O R$1 que fica, ele fica inteiro. O R$1 que entra, ele não entra inteiro. Você tem comissão, imposto e uma série de coisas. Então, você dá atenção para esse R$1 picadinho, principalmente quando você tá nesse buraco, fez uma grande diferença, cara. É como tampar cada furinho do barco vazando ali. Né? E foi para isso que aconteceu. Legal. E nesse momento, Tiagão, tu falou que tava difícil e tal, e como tu conseguiu pivotar? Tu teve algum mentor, alguém te ajudou a pensar ou foi tudo na porrada? Dependendo de religião de cada um, foi uma decisão de salto de fé, né? Num momento de muita oração. Eu sou cristão. Legal. Eu, no chuveiro, ajoelhado, chorando, Deus falando comigo, e eu desesperado, querendo largar tudo, parar com tudo. Deus deu uma direção para mim, o que eu tinha que fazer com o negócio. Isso parece loucura, mas não é, gente. Que legal. Entenda isso. E aqui para mim foi o mais importante, né? Pular de paraquedas e fazer, né? Aqui foi a coisa mais importante para mim, de escutar, entender, absorver. E confesso, falando peito aberto aqui, foi mais fácil porque eu não tinha muita opção. Né? Então eu estava com o coração aberto para receber qualquer coisa. Tava sem a vaidade, sem ego, sem nada. Tava aberto a escutar, aberto a entender e aberto a tentar. E aqui para mim vai um dos aprendizados maiores, que foi a liderança. Modéstia à parte que eu tive. Porque liderança não é posição, é influência. Reúno meu time com 80 pessoas, quebrado, falido, e falo assim, galera, tem uma saída. As pessoas achando que tinha um comprador, um sócio. Agora vai, Tiagão, agora vai, pô! Arrumou dinheiro, aquele climão de salário atrasado.
Se tem uma coisa pro empreendedor que dói demais, Total. 2 vezes na minha vida, por 2 meses, eu atrasei salário de funcionário. Cara, isso é uma das experiências mais terríveis que eu já pude vivenciar, assim, como empreendedor. Você vê um pai de família na tua porta desesperado que o dinheiro não caiu na conta. E aí eu influenciei meu time, falei a ideia que eu tinha, que na verdade não é uma ideia, é sorte. Porque aqui tem uma coisa importante, tá? Depois a gente pode falar sobre isso. Todo empreendedor de sucesso precisa de sorte. Eu vou falar o porquê disso. E aí eu tive a sorte, depois eu explico mais sobre isso. Pivotei o negócio, mudamos a forma de fazer, mudamos a área de atuação. E aí o negócio começou a crescer. E depois de 7 anos, eu fui em 2002, 2009, 7 anos, o negócio entra no ponto de equilíbrio. Caramba! 7 anos, 7 anos pra andando de chegar lado, 7 anos tomando porrada, 7 anos break-even. pensando em parar, 7 anos pensando em desistir, 7 anos chorando, 7 anos... E aí, às vezes, as pessoas não acontece o negócio em 1, 2 anos, já quer parar e desistir, cara. Entendam verdadeiramente, a verdade é, negócios de sucesso demoram anos. Não tem essas histórias bonitas. Se você for investigar, isso não existe. Esta é a realidade do empreendedor, seja ele pequeno, médio ou grande. A Amazon demorou 7 anos só vendendo livro. Olha que legal. 7 anos fazendo bem feito, devagar, um dia de cada vez. E aí, em 7 anos que elas pensaram em fazer outra coisa. Então, fazer isso, 7 anos, a mesma coisa, executando. E quando você não vê o ponteiro mexendo, 7 anos sem pegar pela labore, 7 anos por 6 meses comendo clube social, você fala assim, cara, eu vou parar. E várias vezes pensa em parar. Mas o empreendedor tem que entender que negócios de sucesso demoram muito mais. Muito bacana. Que aula, bicho. Que aula. E assim, e se o empresário que está assistindo agora tá pensando em parar por pressão financeira, por dificuldades, né, financeiras na empresa, o que tu pode falar para ele assim? Vou falar o que eu, não que me disseram, mas o que eu vivi. Perfeito. Que é Que é a melhor escola, né, a Thiago? melhor escola. E eu, cara, tô construindo de novo outro negócio, nós fizemos isso de novo, tô 3 anos com uma corretora, mudamos, pivotamos. O empreendedor ele tem que entender primeiro, né? Uma coisa que eu, em roda de empreendedores, eu estou escutando muito, que é assim, ó, a nova geração é difícil de liderar. O que está acontecendo é que, primeiro, empreendedores estão querendo liderar da mesma maneira que se liderava 20 anos atrás. Não vai funcionar. Ninguém me disse mais uma vez, eu estou vivendo. Total. A forma que eu estou liderando hoje é totalmente diferente da forma que eu liderava 20 anos atrás. Não adianta que eu não vou conseguir mudar uma geração e vou querer contratar pessoas da maneira que eu liderava 20 anos atrás, com controle, com comando. Não vai funcionar assim. Hoje eu tenho que tocar no coração do colaborador, liderar ele de uma outra maneira. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele tem que pensar, mude o produto, mude o processo, mude o time, mude você, mas mude. Né? Se você tiver que mudar toda a sua empresa totalmente, cara, o serviço está fazendo... Não tenha medo de mudar. Porque olha o que eu vou falar. Quando você está no buraco igual eu, né? Não tem escolha, né? Então, o empreendedor ele tem que entender que ele não tem escolha. Se ele não mudar, ele vai morrer. Mas muitos bem pensam em arrumar um emprego, né, e tal, mas desistir do negócio dele, né? Cara, eu acho que assim, ó, muitos buscam emprego porque nosso amigo Flávio Augusto, né? Ele fala uma frase bastante interessante que eu gosto dele, admiro ele bastante, que estabilidade não existe. Total. Né? Então, cara, você vai trabalhar para uma empresa, eu acho, eu tenho certeza do que eu vivo, né? É que você tem a chance de você buscar a liberdade financeira, ela é muito maior você montando negócio. Total. Eu falo assim, não, cara, eu quero sossego para minha cabeça, né? Eu não estou disposto a passar por isso que o empreendedor passa. Também não vejo problema nisso. Assuma isso e está tudo bem. Uhum. Né? Mais uma vez, eu vou contar uma história muito forte aqui. Ó. Quando eu vendi a empresa, eu vendi por um valor muito relevante. Mas eu não me tornei um bilionário. Eu comecei a andar com muitos bilionários. E aquilo começou a entrar no meu coração. Eu comecei a me tornar bilionário. Eu falei, quero ficar bilionário. Comecei, cara, aí eu me mudei pra Califórnia, tirei o ano sabático, fui pra Califórnia. Chegou lá 6 meses, eu fiquei mal, depressivo. Caralho.
eu tive que aprender a ressignificar o sucesso. E eu tive que entender que o meu rio não é me tornar um bilionário. O meu rio é empreender e construir negócio do zero. Então, assumir isso para mim mesmo foi um baita desafio. E eu vejo pessoas querendo estar numa posição que não é dela. Se você não nasceu para empreender, se você, não é que a palavra não nasceu, se você não quer se tornar um empreendedor, não está disposto a passar ali pelo rio, não tem problema. Porque qual que é o outro ponto da balança, Renan? Parece que tá todo mundo que tem que ser empreendedor. Aí o cara sai e se frustra, se chateia. E se você quer trabalhar num projeto de alguém, tá tudo bem também. Né? Agora, você tem que assumir verdadeiramente o que você quer. Não, eu quero buscar minha independência financeira, eu estou disposto a passar pelo rio, mesmo que vão ter desafios, eu vou pensar em parar algumas vezes. Vai ter jacaré nesse rio, vai ter várias coisas. Eu quero. Sim. Né? Cara, não quero ter essa vida de empreendedor. Eu quero uma estabilidade, né? Mesmo que ela não exista, eu quero um sossego maior. Eu quero ali uma acomodação melhor. Que o emprego também, às vezes, é turbulento, né? Thiago, tipo assim, o cara acha que vai correr de um lado também, de turbulência do outro. E estabilidade pode ser demitido e pode perder tudo também. Então, tem desafios fortes pro empregado, né? Mas eu vou falar uma coisa polêmica agora. Câmeras. Atenção. Não polêmico. Polêmico. Ninguém falou sobre isso, mas eu vou falar. Não acho que todo mundo nasceu para ser empreendedor. Legal. Hoje, principalmente no marketing digital, a todo momento é vendido que todo mundo pode ser empreendedor. Eu não acho que todo mundo. Assim, ó, do que eu acredito, a Bíblia, uns nasceram para servir, outros nasceram para ser servo. Né? Então, o que eu acredito? Que nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. Pelo perfil, pela resiliência? Por vários motivos. Pela gestão? Por vários motivos. Todos eles. Né? Todos eles depois eu posso enumerar aqui. Eu acho que tem pessoas que nasceram para participar de projetos e construir junto, mas não nasceram para tomar a posse do projeto, estar no projeto. E eu sei que a todo momento é vendido, gatilhos de venda, que todo mundo pode ser empreendedor. Não, cara. Eu acho que você tem outras maneiras. Você pode ser um intraempreendedor, você pode ser um grande executivo de uma companhia. O que eu mais vejo são, assim, executivos de muito sucesso, excelentes executivos que às vezes foram empreender e não deu certo. E você explica isso. E não deixa de ter o resultado dele, não deixa de ter o brilho dele. Não tem... olha a reflexão que eu vou fazer aqui, que ninguém fez. Se eu fosse para ser um executivo de uma empresa, eu não daria certo, pelo meu jeito, pelo meu perfil. E por quê? Mas quem quer vender, né? Tá todo mundo querendo vender curso, todo mundo pode ser empreendedor, todo mundo pode buscar liberdade. Não acredito nisso. Eu acredito que tem perfis diferentes, tem pessoas diferentes. Eu acredito que tem... se fosse para ser todo mundo empreendedor, outra reflexão que eu vou fazer. Quem vai ajudar a construir essa empresa? Não vai ter, porque tu vai virar empreendedor. Né? Não vai ter colaboradores nem funcionários, né? Entendeu, cara? Total. E tem uma história aí de um tal do Monza 94. Né? O Monza. Como é que é essa história? Tu fazia, na época, tu fazia entregas com ele, Thiago? Foi assim, ó, eu era office boy. Meu pai, né, eu era office boy, aqui vem meu primeiro aprendizado, que é mentalidade, né? Eu sempre tive uma mentalidade de prosperidade, assim, eu sempre pensava, eu sei que isso no mundo atual dos coaches, nada contra coach, pelo contrário, eu acho que coach está sendo mal utilizado. Depois, se você quiser me entrar mais nesse assunto, eu te falo. Eu acho que todo empreendedor deveria ter um coach, um mentor e um conselheiro. São situações diferentes a que eu explico depois, mas eu acho que a mentalidade minha de prosperidade era sempre buscar algo mais, porque eu queria dinheiro, money, bufunfa, como eu já falei aqui. Sim. Então, como office boy, eu vi um anúncio no jornal que estavam ali agregando um motorista numa empresa de transporte. Agregando, para quem não sabe, era aquele cara que pegava o seu carro e fazia as entregas em São Paulo. E aí meu pai estava desempregado em casa, esse carro parado, um Monza 94. Eu peguei, fui lá nessa empresa e comecei a fazer entrega em São Paulo, né? E eu mais empurrava o carro do que entregava, porque ele quebrava de vira e mexe. E a história foi bem legal, porque depois eu fundei a empresa com esse carro, foi o meu primeiro carro, vendi, a empresa cresceu lá. Depois de 7 anos, no dia da venda, um amigo meu chamado André Filho, eu conto essa história depois que com esse cara eu aprendi uma coisa muito interessante, que é não jogar barro na parede. Eu fui dar uma blefada com ele, e depois eu conto mais, e ele deu o 6 na minha testa.
E esse cara me deu uma réplica, virou um dos meus melhores amigos, me deu uma réplica do Monza, porque aquele meu primeiro Monza tinha ido pra desmanche, de tão velho que ficou. Ele me fez uma réplica do Monza e eu tenho até hoje guardado. Esse carro tem uma foto, inclusive, na rede social com esse carro. Muito bacana, Thiagão, muito bacana. Fala aí, o que foi que ele falou, fala, porque senão a gente vai falando e vai esquecendo de alguns assuntos. Fala aí o que ele mais te falou e que te mais impactou. Do Monza 94? Não, tu falou que tinha várias coisas. Isso. Cara, vocês entenderem, assim, ó, eu fundei a empresa, aí a empresa eu contratava agregado, né? Agregado era motorista agregado. Nessa empresa nesse início eu aprendi o que é sonhar grande, executar pequeno e certo. E eu não executei certo. Eu comecei a ter uma série de trabalhistas. Uhum. Aí eu tive que pivotar meu negócio e me endividar todo com carro financiado. Até a empresa não tinha, tô falando antes do ano de 2007, tá? Uhum. No ano de 2006, né? Eu tava com esses carros financiados e aí eu tive que, 2007, comecei a perder um monte de cliente e eu me endividei e eu quebrei. Então eu tinha caixa zero, né? Mas eu tinha uma frota financiada de veículo. Aí o que eu precisei fazer? Eu precisei vender esses carros, desfazer dos carros, alugar carro para poder pôr na operação e pegar esse dinheiro e abrir filial para me dar o crescimento, para parar de perder cliente e pivotar meu negócio, que foi basicamente para carga de transporte aéreo. E quando eu aluguei esses carros, esse André, que foi um dono de uma locadora, ele me falou assim: Thiago, ó, tem algumas pendências no nome, mas nós vamos alugar e você vai pagar por mês. E se você não pagar por mês, eu vou aí e tiro o carro. E no primeiro mês eu atrasei o pagamento. E ele me ligou e eu falei, cara, sei lá, era 60 carros. Ele me ligou e falou assim, eu vou tirar o carro. E eu dei o truco 6 nele. Eu falei, então vem. Achando que ele não ia vir. Ele bateu na porta e veio. Então assim, ó. E aí ia parar a operação. Ia parar a minha operação. Total. E aí eu tive que pedir pinico ali, eu tive que me ajoelhar, tive que deixar o ego de lado, engolir sapo, falar pra ele assim, cara, eu preciso de você. E ali eu aprendi a não tacar o barro na parede com o fornecedor. Principalmente, muito mais para quem você depende. Não blefe com quem te ajuda, não blefe com aquele cara que você depende, não blefe com o colaborador que está no dia a dia com você. Não taque o barro na parede, cara. E foi um aprendizado assim que hoje, eu falo que a minha negociação hoje com todo mundo que eu entro, quem convive comigo sabe, é peito aberto. Eu falo, cara, comigo você não vai ter virgulinha embaixo do contrato, né? Areia embaixo do tapete. Comigo é peito aberto, cara, né? Assim, ó, licitação, por exemplo, hoje eu falo assim, me dá o seu melhor preço, não vou ficar fazendo leilão. Eu tenho 30, eu tenho 20, não. Me dá o seu melhor, eu vou cobrar o melhor, eu vou fechar com o que é o melhor. Eu aprendi isso em 2007, a não tacar barro na parede, cara. Muito bacana. Que lição desse teu amigo, hein, Thiago? André Filho. Aí ele me deu um Monza em 94, Monza. Quando eu vendi a empresa, no último dia de empresa, os colaboradores fizeram uma homenagem pra mim. E aí no último dia ele chegou na empresa e me deu esse Monza de presente, uma réplica. Igualzinho. Muito bacana, muito legal. Você tá vendo aí a foto desse Monza 94, né? Bonito, Thiagão aí do lado. muito, 2016 essa foto. Muito legal, Thiago. E, Thiago, qual é a diferença aí que tu falou do coach, do conselheiro e do mentorado, né? Do mentor? Outro dia não, foi semana passada eu tava vendo um cara, um podcast inclusive, descendo a linha em coach. Coach não tem resultado, tem um monte de coach que não dá resultado. Entendam uma coisa, isso aqui é forte que eu vou falar. Coach, mentor e conselheiro. Você é meu mentor, tá? Renan, eu estou com esse problema. Como o mentor tem que falar? Mentor, quando eu passei pelo problema, eu fiz assim, assim, assim. O mentor tem um track record, né? Exatamente, foi alguém que já fez. Perfeito. Conselheiro, ele fala assim, o mercado está fazendo assim, assim, assim. Ele pesquisa no mundo, ele pesquisa como outras empresas superaram esse desafio, ele pesquisa como outros líderes encararam esse desafio. Conselheiro. Perfeito. Coach, ele não precisa ter resultado, ele precisa te fazer as perguntas para você agir. Tomar a melhor decisão. Perfeito. Né? E aí existe uma mistura no mercado de coach, mentor e conselheiro. Uhum. São pessoas diferentes, importantes, cada um para o seu papel e para o seu objetivo. E eu acredito que empreendedor, se ele puder, ele tem que ter a vida de um atleta, ele tem que ter um coach, um mentor e um conselheiro. Eu tenho um mentor, um coach e um conselheiro. São situações
que eu recorro diferente para cada um deles. Não são as mesmas. Meu mentor é um empreendedor que já fez, que já construiu, que já vendeu negócio. Toda decisão ligada ao negócio eu vou nele. Coach me faz pensar com perguntas inteligentes sobre um problema que eu tô. E conselheiro, ele pesquisa no mundo como a empresa está resolvendo o problema. Pedi um aconselhamento semana passada para o meu conselheiro. Ele falou assim, as empresas estão resolvendo dessa forma esse desafio. Inclusive, tu tem uma empresa, né? Voltada a conselheiro. Conselho consultivo, exatamente. Muito legal, muito bacana mesmo. Tiagão, eu vejo que tu é amigo do Edu Lyra, né? Gerando Falcões aí. Como começou essa amizade aí? Cara, foi no ano de 2013. Eu fui o segundo investidor do Eduardo Lyra. Olha, legal. Eu conheci ele através do poder do network. Tem um cara que eu gosto muito, que eu admiro muito como amigo, como conselheiro, que é um cara chamado Sandro Magaldi. Maravilha, conheço muito. Eu levei ele para Manaus. Ele foi era CEO do Meusas.com. Olha o poder do network. É o Sandro Magaldi, fazendo um jantar na casa dele em final de 2013, começo de 2014. Na casa do Sandro Magaldi eu conheci o Eduardo Lyra. Depois eu conheci o cara chamado Pedro. Depois eu conheci o João e o Pierre Schurman. Virei sócio. Então, assim, fui conhecendo através de uma pessoa, fui conhecendo um monte de gente legal, né? Muito legal. E aí, na casa do Sandro Magaldi, eu conheci o Eduardo Lyra, ele estava começando gerando Falcões. Ele falou assim, eu tô com um projeto aqui em Poá, eu fui visitar, ele pediu um valor de investimento, eu falei assim, me dá 2 dias. Em 2 dias eu voltei nele e falei assim, vamos junto no projeto. Depois de 2 dias eu virei o segundo investidor dele na época, tinha o Lemon que era o primeiro, eu fui o segundo, tô falando 2014. Inclusive eu tô no conselho dele hoje, não é pelo tanto dinheiro que eu tenho, porque eu não tenho igual toda essa galera que é multibilionária, mas o tanto que eu contribuí com ele. É um querido, um amigo, um irmão, ele é o irmão que eu tenho. Muito legal, muito bacana. E, Tiagão, quando tu recebeu esse aporte aí dos investidores para a IS, né? O que tu pensou? Mesmo agora tô feito, o que eu vou fazer? Porque... Na verdade não foi aporte, né, nesse caso, foi a venda. É a venda, sim. Cara, é uma mistura de sentimentos, né? Mistura de sentimentos de você ter criado teu filho. Eu imagino que é como você... eu nunca fiz isso, mas é dispensar o seu filho no aeroporto para um outro país, né? Uhum. Só que a diferença é que você nunca mais vai vê-los, né? Sim. Então, assim, mistura de sentimento, de dúvida, de medo, uma mistura do que eu vou fazer agora, uma mistura do que eu vou falar, o que aconteceu comigo muito forte. Assim, ó, eu a todo momento, eu achava que o sucesso estava no fim. Eu falava assim, cara, quando eu der um porradão, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Porque a todo momento é vendido para nós que o sucesso está na jornada, né? Os milhões, 1 bilhão e tal. Desculpa, que o sucesso está no fim da jornada, Sim. né? A todo momento é quando eu dar um porradão. E se você parar para analisar, a maior crise da nossa geração é a ansiedade ou é a depressão. Total. Ou nós estamos muito preocupados com o futuro, ou nós estamos amarrados no passado. E eu achava, cara, que quando desse porradão, eu vou falar uma coisa muito forte. Eu dei o porradão, fiquei com aquele sentimento de e agora? Mudei para Califórnia, num dos melhores lugares do mundo, fazendo esporte todo dia que eu amava, e eu fiquei 6 meses mal. Ruim. Muito dinheiro na conta, tempo com a família, no melhor lugar do mundo. E eu cheguei num país que foi um trabalhar no meu ego gigante, que lá foi Deus, falou assim, meninão, segura o ego aqui, ó. Você vai num país que você é um Zé Ninguém, você não fala a língua, não sabe nem falar The Books on the Table. Ninguém te conhece. Ninguém me conhece. Sim. Lá no Brasil pode ter sido o cara que você for aqui ser 000. Aprenda a ressignificar o sucesso. Então, eu acho que a melhor coisa, tenho certeza, a melhor coisa que aconteceu para mim depois que eu vendi foi eu ter ido para longe e trabalhar meu ego, minha vaidade. Porque a verdade é, cara, assim, ó, se não trabalhar isso a todo momento, principalmente para quem consiga fazer uma venda como eu, a Sim. todo momento se você tá olhando pro lado, a todo momento a vaidade, a todo momento o ego, andando aqui com muita gente importante, sendo chamado para palestrar, a todo momento. Vaidade, cara. Uhum. Né? E é normal isso. Então, nesse trabalhar de ego, quando eu cheguei lá, eu falei assim, quem é você, bonitão, na fila do pão? Né? E ali eu vi que não era ninguém, cara. Foi duro. E, Tiagão, tu acha que aqui pode ser contaminado?
Assim ou não? Acho. Sim. Aqui o ego, a vaidade, aqui participando de muitos lugares interessantes. Aqui, Muita gente querendo ter um investimento também. Muita gente querendo meu investimento, né? Pegou milhões. Eu peguei uma mentoria com um dos maiores empresários do Brasil. Ele me falou uma coisa muito forte. Ele falou assim, cara, eu vou te falar uma coisa muito grande. Depois que você vender, depois que eu vendi o negócio, eu fui pegar a mentoria com ele. Por que eu fui pegar a mentoria com ele? Porque ele já tinha vendido. Ele falou, agora tira um ano sabático com a família. Fala inglês. Eu falei, não sei nem pedir uma água direito no bar. Você vai aprender. Sabe o que está acontecendo no mundo da tecnologia? Eu falei, não. Ele falou, então vai aprender. E ele me falou uma terceira coisa muito forte. Ele falou assim, ó, sai do país, não empreende nada. E me assustou. Caraca, Thiago. Ele falou assim, porque a chance de você fazer uma merda grande agora é gigante. Você tá com dinheiro no bolso, achando super-herói. Então você vai sair comprando pousada em Fernando de Noronha e você não entende porra nenhuma de pousada. Então, trabalha o ego, segura, vai estudar, vai pôr a bunda na cadeira, vai aprender. Volta à humildade, senta na cadeira pra aprender o que tu não sabe ainda. Né? Foi fácil? Não, cara. 6 meses nos Estados Unidos, eu olhava pra lá e falava, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu fui pra lá nos Estados Unidos assim, ó. Fui estudar inglês, uma sala com 30 árabe. Nos 6 primeiros meses eu não aprendi o inglês, perdi um pouco do português que eu tinha e saí falando árabe. Que os amigos tudo árabe na hora do recreio. Na hora do recreio era todos árabes de 18 anos da minha idade, assim. Da minha idade, ó. Com 18 anos de idade, bem mais novos do que eu. Sim. E eu me senti, eu olhava aquilo, eu falei, tá merda, o que eu tô fazendo aqui? Foi duro, cara. Foram 6 meses de muito aprendizado. Assim. E Thiagão, conseguiu pegar rápido o inglês? Tipo assim, depois de tudo isso, depois desse desafio? Melhorei muito, mas ainda não peguei. Sim. Não peguei por vários motivos. Não me dediquei da maneira que eu tinha que me dedicar. Então o negócio fala muito com o brasileiro, Falo 24 muito horas. Aqui, trabalho muito aqui no Brasil. Sim. Né? Não me dediquei, trabalho muito com o Brasil. Tem um fator que é a verdade, eu tô aqui pela verdade, não é uma coisa que vai fazer diferença. Total. Isso não me espreme muito. Então eu não foquei, não dediquei da maneira. Me viro, desenrolo tudo, converso The Books on the Table. O inglês Joel Santana. Top. E desenrola. Desenrola. Muito bacana. De fome já não passo mais, como eu cheguei lá e passava fome. Pedi um hambúrguer de frango, vinha uma salada. Muito legal. Tem até um meme, né? Do cara passa no drive-thru, aí começa a falar e tal. Era eu isso. Big Mac, não sei o que. Chega lá um café. Eu acho que deu errado, amor. Muito bacana. Agora, eu vi um pouco na tua carreira, Thiagão, que você foi mentorado, né? E pegou algumas aulas com Jorge Paulo Lemann. Amigo, que privilégio foi esse? E fala um pouquinho como foi essa experiência de chegar, né, para ter uma conexão dessa e conseguir, né, pegar conselhos dele. Cara, era o ano de 2014, eu fundei a empresa em 2002. Vou fazer uma linha do tempo aqui para as pessoas entenderem. Em 2002 eu fundei a empresa, 2007 eu quebrei, 2007 eu pivotei, 2009 eu encontrei o ponto de equilíbrio. Fui de 2009 a 2014 escalando a empresa. Tá? E aqui, mais uma vez, um testemunho meu de fé. Se você achar que faz sentido, quem está escutando, pegue. Se achar que é loucura da minha cabeça, jogue fora. Mas assim, quando eu estava quebrado em 2007, eu pedi uma oração e um líder espiritual me falou que eu ia levantar por cabeça e não por cauda. E quando eu estivesse lá, era para eu vender o negócio e não olhar para trás. Caramba! Em 2007. Em 2014 eu recebi uma proposta, chega de um fundo de investimento, só que eu ia ficar com 30% do negócio, ia comprar 70% e eu ia ficar no negócio ainda. Sim. Em 2014, o Edu Lira na minha casa, ele me fez uma pergunta que é o seguinte, que essa pergunta eu vou te fazer no final da entrevista, já vai pensando aí. Total. Se você pudesse escolher uma pessoa para conversar e pegar um aprendizado do mundo, quem você escolheria? Na época ele me citou Mandela, me citou Steve Jobs. Eu falei, nenhum desse. Pelo momento que eu tô de vida, eu queria uma conversa com o Jorge Paulo Lemann. Ele falou assim, isso é fácil. Pegou e passou um WhatsApp pro Lemann. Lemann falou assim, manda ele vir aqui terça-feira no meu escritório. Eu falei, Lemann. Caraca, foi presencialmente. Humildade do mundo. Me chegou na porta, abri na porta me esperando. Ele falou assim, falei, Lemann, não vou tomar muito seu tempo.
eu tô com uma empresa faturando assim, assim, assim. A oferta é tanto, o fundo é tanto. O que você faria se você estivesse no meu lugar, como mentor? A conversa durou 25 minutos, tá? Desde apresentar, contar a história e tal. Ele falou assim, não venderia. Puta que... Um detalhe dessa história, né? Quando eu recebi a oferta, eu aceitei e foi feita a diligência e eu ia assinar numa quinta-feira a venda. Eu tive essa conversa na terça-feira. A minha esposa, Fabiane Oliveira, falando assim, não vende. Deus falou que ia vender tudo. Deus falou que ia ficar com tudo. Deus falou que você ia vender tudo. Eu não vou vender, nós vamos mudar a nossa vida. Aí eu volto pra casa, 2 dias, eu falo assim, cara, esposa falando na minha orelha, não é pra vender. Deus tinha falado que ia vender tudo. Os empresários mais influentes do Brasil falando que não venderia. Puta merda. Que sinuca de bico. 2 dias foram as noites mais longas da minha vida. Assim. Cara, imagina. Aí eu volto com ele, aí eu volto pro fundo e falo assim, não vou, 2014. Mas olha a importância de um mentor. Caraca. Em 2016, depois de 2 anos, veio outro fundo com valor bem maior, com oferta 100%. Aí eu vendi o negócio. Caraca. Então, um aconselhamento de 25 minutos de uma pessoa que já fez, de um mentor, que já passou por aquilo, me fez ganhar pelo menos 70% a mais do que eu teria ganho naquela época. Putz. Então, mas primeiro, você escutar Deus. Segundo, sua esposa. Terceiro, pessoas que já fizeram. Entendeu? Só que eu poderia o quê? Ali naquele momento. Vaidoso, ego e tal. Ah, não vou escutar. Cara, escuta quem já fez. Não, e assim, e a vontade às vezes de querer vender, de eu quero fazer outra coisa, eu não sei o que, eu quero... Aí depois que eu vendi, eu voltei nele, aí que ele me deu aquele aconselhamento. Cara, ano sabático, vai aprender inglês, vai aprender tecnologia e não se mete com nada agora, porque a chance de você fazer merda é gigante. Você vai sair comprando pousada, você não entende porcaria nenhuma de pousada. Maravilhoso! Foi aconselhamento de Jorge Paulo Lema, simplesmente. Agora, Tiagão, por que o mundo da startup brilha tanto teu olho? Né, que você hoje é sócio da Ace e da Bossa Nova Investimento. Fala um pouquinho sobre isso. Que foi uma coisa interessante, assim. Quando eu vendi um negócio, eu vendi, que eu já contei aqui, eu era um empresário. Sim. Né? Eu queria liberdade financeira, eu queria bufunfo, cascalho, né? Quando eu atingi isso, eu decidi que eu voltaria a empreender, mas aí sim com um propósito. Então, que eu entraria em negócios que verdadeiramente ajudariam empreendedores. Então, tudo que eu faço hoje, tudo que eu me envolvo, ou como investidor, ou como empreendedor, é para ajudar outros empreendedores. Por quê? Porque eu sei, não importa se é uma startup, um negócio tradicional, que para quem está começando, de fato, o quanto é desafiador, o quanto nós temos medo, o quanto nós temos dúvida, o quanto nós precisamos pivotar, o quanto algumas vezes nós pensamos em largar tudo pro alto e falar assim, cara, quer saber? Eu vou fazer qualquer outra coisa, né? Então eu decidi voltar a empreender, mas com o objetivo verdadeiro e genuíno de ajudar outros empreendedores. Eu aprendo um dos maiores líderes que eu conheço no Brasil é minha esposa, chamada Fabiane Oliveira. Ela fala uma frase que para mim é muito importante, que é o seguinte: o propósito, né? A provisão vem atrelada ao propósito. Se você está com um propósito verdadeiro no teu coração, a provisão ela acontece. E eu estou vivendo isso de novo, né? Quando eu decidi acontecer, voltar a empreender, a provisão ela vem tudo, além de você, né, ter uma liberdade financeira hoje grande, as coisas fluem naturalmente. Porque isso aqui para mim, Renan, é uma coisa muito importante, pouco falada. Muita gente tenta navegar, ficar insistindo em rios que não são seus. Por exemplo, eu sou tenho um sócio chamado Thiago Nigro, pela Bossa Nova. Se eu querer ser um cara tão influente de internet igual ele, eu vou me frustrar, porque esse é o rio dele, esse é o chamado dele, esse é o legado dele. E se eu começar a olhar para ele... E me comparar? Eu tô lascado. Total. Né? E muita gente faz isso, eu já fiz isso por muito tempo, não com o Thiago Nigro, mas com outras pessoas. Total. Né? Eu acho que a comparação estava sendo o mal do século também, total. né? E a internet potencializa isso. Total. Então assim, cara, o que eu faço? Não vou falar que me disseram, o que eu faço? Né?
silencia, sabe? Silenciar mesmo a rede social, silencia o que te incomoda, cara. Olha pro teu negócio, né? Porque empreender é uma jornada de contradições, né? Empreender, você precisa sonhar grande, mas começar pequeno. Você não pode ficar olhando pro teu concorrente, mas você precisa saber o que ele tá fazendo. Sim. Né? É isso, né? É contra-intuitivo, né? Totalmente, né? A todo momento você pegar, tem uma lista de contradições do empreendedorismo. Cara, muito legal. né? Então, assim, cara, olha para dentro do seu negócio, né? Para de olhar pro lado. Então, essa, na minha opinião, é o que todo empreendedor deveria fazer. Muito bacana. E pessoal, só para falar aqui um pouco para vocês, se você quer entender um pouco mais da sua operação comercial, dá uma olhadinha nesse QR Code aqui na tela, que você vai ter um diagnóstico completo, totalmente gratuito. Será que está errando no CRM? Será que é o time comercial? Será que é as metas? Será que é a experiência do cliente? Então, vai lá no meu Instagram, escreve comercial no direct, que você vai receber um diagnóstico completo da sua operação comercial. Muito legal. Posso quebrar o protocolo? Fica à vontade. Posso quebrar a câmera? Vou quebrar o protocolo. Fica à vontade. Renan, se você tivesse que escolher uma pessoa para ter 3 horas de aprendizado, quem você escolheria do mundo, sem ser um líder espiritual ou alguém da sua família? Rapidinho, volta de novo, só esse final. Um líder espiritual? Renan, se você tivesse que escolher uma pessoa para adquirir 3 horas de conhecimento, sem ser um líder espiritual... sem Jesus, ser. Né? Ou sem ser algum familiar, tipo assim, meu pai, que não tá mais aqui, meu tio. Quem você escolheria hoje? Abelho Diniz. Abelho Diniz, ó. Tô aqui. No WhatsApp pro Abelho Diniz pra você responder. A irmã dele eu tenho acesso, a ele não. Boa, gostaria. Muito bacana, Thiago, muito bacana. A última pergunta, para quebrar o protocolo. O que você gostaria que tivesse escrito no teu túmulo quando você morrer? Acredito que o Renan ajudou várias pessoas empresárias a conseguir faturar e vender mais e ajudar suas famílias. Boa. Porque eu acho que, assim, o melhor legado, Thiago, que a gente pode fazer é ensinar o time a pescar. Né? Muita gente quer pescar pelo filho, quer pescar pelo funcionário. Bicho, ensina esse cara. Não, mas e eu vejo muito de consultoria, né, muitos empresários, às vezes falando assim, não, eu vou treinar o cara, daqui a pouco ele sai e vai pro concorrente, eu vou gastar dinheiro com isso? Tu é doido. Só que ficar sem ser treinado é muito pior. E é justamente isso, Thiago. E esse propósito é muito forte, de fazer ele conseguir avançar. E o coração do negócio é vender mais, né? Uma coisa que eu acho muito importante, que eu tenho levantado muita bandeira, é de employee experience, né? Que é a experiência do funcionário, porque muita gente também só pensa, às vezes, no dinheiro e dane-se o cara, né? Mas o cara tem uma família, tem que ter uma cultura legal, tem tipo assim, dane-se o negócio e só vive numa cifra, né? Isso é uma coisa que, porque o funcionário feliz, ele fatura mais, ele vende mais, ele consegue trazer mais resultado para a empresa. Outra coisa é a experiência do cliente, né? Tipo assim, eu quero vender e fora-se depois, a entrega, né? Eu vendi a geladeira aqui e depois deu um problema na geladeira. Legal, agora é Electrolux, te vira. Né? Então, quantas vezes eu vejo que vários empresários estão errando nisso, né? Só pensam na venda e esquecem da entrega, né? Esquece realmente do coração do cliente. E uma frase que eu falo muito é: você precisa se preocupar com o coração do cliente, não só o que sai da sua carteira. Muito bom. Parabéns. Legal. Muito bacana. É bem protocolo, hein? Não, fica à vontade. Aqui quem manda é o convidado. A gente só é o host aqui que segue a parada. Legal. E, Thiagão, assim, você chegou num ponto alto financeiro, né, da tua vida e tu decidiu abrir uma fundação. Fala um pouquinho mais sobre a Oliveira Foundation. Na verdade, assim, cara, minha esposa, ela foi partir do coração da minha esposa, né? Tanto eu quanto minha esposa, a gente começou muito de baixo, muito simples, né? A minha esposa ainda mais que eu, tá? Fabiana Oliveira, ela tinha uma condição financeira mais simples que ela. Mas o que eu percebi muito com a Fabi é que ela tinha uma inteligência emocional muito forte, né? Ela tinha um lar muito seguro, ela tinha uma família muito que abraçava ela. Me lembro quando ela foi abrir o escritório dela para o Seftor, ela pegou dinheiro no INSS, porque ela foi demitida da empresa, ela ficou vivendo com o pagamento lá do INSS. Né? Rescisão e então, tal. E aí eu lembro que o pai dela saía
da casa dele a pé para levar marmita para ela almoçar, né? Então a gente começou a perceber que o que levou a gente muito mais longe não foram nossos currículos, até porque eu estudei num colégio chamado Padre Antão. O lema era burro e sai ladrão, né? Primeiro dia que Como eu é que cheguei, é? Volta aí de novo. o primeiro dia que eu cheguei na escola, ela falou: bem-vindo ao Padre Antão. Aqui você entra burro e sai ladrão, na penha, né? Então, assim, cara, nós nunca tivemos estudo acadêmico muito Sim. forte. Quando eu vou olhar pra minha vida e pra dela, o que nos fizeram avançar, e o que me faz hoje todo dia avançar, porque tem uma coisa muito forte, né? Quantos nós contratamos por currículo e demitimos por Competência. comportamento. Competência, né? Quantos empreendedores que não dão certo por comportamento? Uhum. Muitos, e é pouco falado isso. Mas aí, trazendo para a fundação, nós começamos a entender que o que faltava muito mais, né, o alimento, a doação, o dinheiro, ela vai te fazer sobreviver, ela é importante, mas o que vai de fato fazer você subir, uma pessoa na comunidade, uma pessoa simples, é a mudança de mentalidade, é a mudança de comportamento. Conhecimento aí. Só você dar o peixe Sim. vai ser importante, e é importante, a gente Sim. apoia isso. Total. Mas o que vai fazer mudar de vida vai ser ensinar a pescar e principalmente mudar a mentalidade. Legal. Então a Fabi, ela foi a primeira fundação hoje no Brasil, né, a que desenvolve habilidades socioemocionais, começou com líderes sociais, depois trouxe uma metodologia do colégio. Ela se associou a um dos líderes mais influentes dos Estados Unidos, chamado John Maxwell. Muito bom, e tem muitos livros fortes dele, né? 182 livros publicados Total. no mundo, referência mundial de liderança. Ele tem uma fundação, tem um método. Que legal. Então, nós viemos para... Trouxeram o método John Maxwell para o Brasil? Para o Brasil, ele hoje é nosso partner no Brasil. Então, nós viemos para transformar habilidades, desenvolver habilidades socioemocionais em pessoas com vulnerabilidade, né? Porque uma coisa que sempre me incomoda, sempre me incomodou a gente bastante, existem muitas técnicas, treinamentos, mas totalmente inacessível para muita gente, né? Então, a Fabi começou a desenvolver, a fortalecer e ajudar os vulneráveis nessa área. É assim, mais uma vez, dar comida é importante, doação, brinquedo no final do ano, né? Para as crianças é importante, agora é época de Natal, inclusive. Perfeito. Não sei quando esse podcast vai pro ar, mas sim. É importante. Terça-feira que vem. Mas mudar, ajudar essa galera a mudar a mente, a produzir, a saber que é possível, é o que tem de fato e é de verdade. Se a gente for olhar a Coreia do Sul, né, Bangladesh, alguns países que trouxeram mudança, de fato é quando investiram na habilidade socioemocional. Muito legal. De fato trouxeram mudança para essa galera, para os vulneráveis nessa área. E hoje onde é que está a fundação? Está em todo lugar do Brasil? Está em São Paulo? Em todo o Brasil. Hoje, o ano passado, nós atendemos 100 mil vidas. Caramba. Esse ano a meta dobrou, vamos para 200 mil vidas. E é crianças e adolescentes ou mais adultos? Para criança e adolescente, líderes sociais e professores. Top. Hoje, inclusive, é dinheiro meu, da pessoa física e da Fabi, e junto com doação do John Maxwell. Então a gente... Vocês querem abrir para... Assim, nós não queremos qualquer dinheiro. Queremos dinheiro, se for vir, mas com ajuda transformacional, né? O smart money do mundo das startups para o mundo do terceiro setor. Legal. Nós não aceitamos qualquer dinheiro. E também, muito importante, né? Vou falar uma coisa muito forte aqui. Os maiores questionamentos de muito cristão, e o que eu vou falar aqui não é sobre religião, tá? É que às vezes muitas pessoas que não são de placas de igreja nenhuma e são muito prósperos. E prosperidade não é sobre dinheiro. Né? Eu conheço muitos bilionários que não são prósperos como eu, que têm uma vida próspera. Qualidade de vida, né? Tudo. Família. Né? Mas não é sobre placa de igreja, não é sobre religião. É sobre princípios e valores. E o que está faltando hoje no mundo corporativo, o que está faltando hoje na comunidade, o que está faltando hoje nas empresas, nos jovens, nas crianças, são mais princípios e valores. Eu vejo muitas pessoas que têm a vida próspera, que não estão em igreja nenhuma, mas que têm aliás, eu vejo muitas pessoas que não são ricas, mas são prósperas, que não estão em placa de igreja nenhuma, mas têm princípios e valores. Então, uma da parte dessas metodologias que nós aplicamos, ela desenvolve princípios e valores nas pessoas.
É muito bacana, Tiagão. E eu vejo que, tipo assim, a parte espiritual pra ti é muito importante e virou o jogo várias vezes, né, Tiago? Fala um pouquinho sobre isso aí. Cara, não acredito que empreender é um passo de cada vez. Acredito que é um salto de fé. É comprovado no Silicon Valley que empreendedores de sucesso tiveram sorte. Tá? O que é sorte pro Thiago? Eu vou explicar. Se eu for olhar para a vida de outros empreendedores, tem empreendedores que se esforçaram muito mais do que eu, tem empreendedores que são mais academicamente mais talentosos do que eu, são empreendedores que vieram de um berço mais próspero do que o meu, mas que não tiveram o sucesso do que eu tive. Então não tem como eu não acreditar que o fator sorte, sim, teve um fator fundamental na minha vida. Mas o que é a sorte pro Thiago? A sorte pro Thiago é Deus. E o que é Deus pro Thiago? Você tomar as melhores decisões quando você está no olho do furacão. Você ter sabedoria para escolher a forma certa. E como você escolhe a forma certa? Buscando Deus, conselheiro, mentor, se cercando de pessoas e espiritualidade boa. Então é isso que eu vivo, é isso que eu acredito. Até hoje eu tomo decisões difíceis, até hoje eu tomo decisões duras, até hoje eu preciso da sorte. Muito bacana, muito legal. E estamos quase na penúltima pergunta aqui, Tiagão. Você fez o livro, né, sobre gestão ágil, né, com o João Kepler. Pô, como foi essa ideação do livro? Assim, você pensou, pô, tudo que você passou, né, vai botar na prática, né, levar para as pessoas conseguirem ter o mesmo conhecimento. Como foi esse desenho, escrevendo esse livro? Gestão para o empreendedor é igual esgoto para o político. Né? Você não vê, o político não gosta de investir em esgoto porque não dá ibope. Né? Uma época eu fui convidado para fazer uma palestra sobre gestão. Eu fiz, a galera tava dormindo, mexendo no celular. Porque gestão não dá ibope, cara, essa é a verdade. Gestão não é legal, não é bonito. Né? Primeiro as pessoas têm que entender o que é gestão. Né? Existem vários tipos de gestões. Gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de projetos, gestão administrativa. E aqui no começo da empresa, nós temos que ficar obcecado por 3 tipos de gestões. Primeiro, a mais importante, gestão de gente. Escolher legal. Cachorro magro, depois eu falo o que é isso, não cachorro de açougue. Tá? No começo, currículo é menos importante, o mais importante é ter cachorro magro. Cachorro magro é aquele cara que está com fome, que está com vontade, que está com sede. Não aquele cachorro de açougue que o ladrão pode entrar e sair e está comendo a picanha na boca, parado, sentado ali na frente do açougue. Perfeito. Gestão de pessoas, saber contratar, saber motivar e o mais importante, e pouco falado, que é duro, difícil, saber demitir. Segunda coisa mais importante, gestão da empresa, KPIs, indicadores. Não precisa ter um painel da NASA com 880 indicadores. Você tem que ter 3 ou 4 que você domina como gestor. E o terceiro, gestão financeira. Então, no início da empresa, super importante você ter esses 3 tipos de gestão. E nós, olha o que eu vou falar aqui, legal. Nós como cultura, nós temos nos Estados Unidos, aconteceu um fato lá, teve um acidente na escola dos Estados Unidos, que mataram um monte de aluno lá numa escola longe da minha cidade onde eu moro. Só que na minha escola estava super tranquilo, que já tinha segurança, né, na escola dos meus filhos. Então, o americano, ele cerca a casa antes de ser roubado. O brasileiro, ele põe a cerca depois que ele é roubado. E acontece isso pro empreendedor. O empreendedor, ele começa a pensar em gestão depois que ele está crescendo ou depois que ele está grande. E aconteceu comigo, ninguém me disse. E aí, para você mudar uma cultura, para você mudar gente, é muito mais desafiador. Então, o que eu fiz agora? Né? Não mais do que me disseram, do que eu estou vivendo. Eu comecei uma empresa com essas 3 gestões bem definidas. Gestão de pessoas, eu comecei a empresa já com uma analista de RH, que vai me ajudar como líder a tomar as melhores decisões com gente. Segundo, gestão administrativa, definir 4 principais indicadores que eu olho e sou obcecado por olhar eles toda semana. E terceiro, gestão financeira. Para depois pensar em gestão de projeto, para depois... Então, isso para o empreendedor, ele tem que aprender a se cercar a casa antes de roubar. Tem que aprender a investir no esgoto, como o político não gosta, a investir na gestão, que não dá glamour, que não dá pau, não dá ibope. Mas que é bunda na cadeira realmente, né, Thiago? E vai fazer o negócio ficar de pé. Total, muito bacana, muito legal. E pra gente encerrar aqui,
você é muito ligado com a sua esposa, a Fabi. Qual a importância do casal para os negócios e o quanto ela interferiu na tua vida para esse crescimento? A Fabi, eu estava falando aqui nos bastidores, é uma das líderes que eu mais aprendo. Além de ser uma ótima esposa, uma mãe, ela é uma líder. Eu convivo com muita gente, mas eu não conheço ninguém que vive verdadeiramente o propósito como a Fabi. Não conheço uma pessoa que dorme, acorda, pensando para o que ela vê no mundo fazer e está executando. Ela tem transformado hoje, né, algumas centenas de pessoas sem se preocupar com as palmas e muito mais com as almas. Eu acho que ela me ensina muito sobre liderança, me ensina muito sobre influência e me ensina muito sobre propósito e viver o propósito. Fala de novo essa frase, foi muito impactante. Ela não está pelas palmas, ela está pelas almas. Ela não está preocupada com palmas, ela está preocupada com as almas. Então ela levanta todo dia não preocupada em quantas palmas ela vai ter, ela se preocupa em todo dia em quantas almas ela vai conquistar e melhorar a vida, verdadeiramente. Isso hoje em dia é raro, está muito mais preocupado com palmas, a grande maioria, do que com mudar, melhorar. Eu vejo a Fabi às vezes conversando com líderes lá no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Mato Grosso, pessoas que talvez não teria o tempo de uma pessoa como ela tá lá, disposta a ajudar, disposta a servir. Da Califórnia pra lá, né, pro cara do interior. Então ela não tá preocupada com palmas, ela tá preocupada com almas verdadeiramente. Muito legal. E Tiagão, pra finalizar aqui, fala uma frase do cacete naquela câmera ali, né, pra gente encerrar, uma frase forte que botaria no outdoor do Thiago Oliveira. Você não é aquilo que você conquistou. Eu conquistei dinheiro, talvez influência. Você é aquilo que você superou. Só tô aqui hoje não é pelo tamanho tanto dinheiro que eu tenho, que o Renan nem sabe. É pelo tanto de porrada que a vida me deu e eu levantei e fiquei de pé. Muito bacana. É simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Essa frase é o teu mantra, né, Thiago? Muito legal. Bom, pessoal, muito obrigado. Essa foi a Conversa do Cacete com o grande Thiago Oliveira. Muito obrigado aqui. Valeu. Eu sei que o cara chegou da Califórnia, uma agenda gigante aqui em São Paulo. E muito obrigado pelo seu tempo, Thiago. E ajudar as pessoas também, cada vez mais, que querem o conteúdo e precisam muito de um cara de palavras que nem você. Obrigado. Lembre-se disso, que eu estou aqui também por palmas. Não estou por palmas, estou por almas. Show. Valeu. Maravilha. Valeu, garoto. Um abraço. Até o próximo episódio.